Sejam bem-vindos, né, a mais uma transmissão pelo canal da igreja de Belo Horizonte. Esse canal que o Senhor tem nos usado, né, para poder levar a palavra. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva, deixa seu like, seus comentários. Hoje nós vamos falar a palavra da mensagem 21, né, que tem o título Uma advertência sobre a autoexaltação própria e a hipocrisia, né? Referências bíblicas, Mateus 21, do versículo 1 ao 39. Senhor Jesus, eu sou o irmão Anderson, né, Garuzzi Neres, e estamos aqui para a gente compartilhar um pouco mais dessa palavra, né, que foi falado pelo nosso amado irmão Pedro Dong. Nós estamos ainda nessa série do alimento diário, então virá o fim, né? Então é uma palavra que nós temos ganhado muita luz. Deus tem falado para nós nesses últimos tempos, tanto a sua palavra de uma forma abundante, né? Então nós somos gratos ao Senhor pelo esse falar profético, que tem nos trazido muita vida, muita graça, para a gente poder avançar nesse período que estamos vivendo, um vivendo de guerra, né? Um período onde o inimigo tem investido muito, mas o Senhor também tem intensificado a sua igreja, o Senhor tem intensificado o seu falar para que nós possamos avançarmos juntos, né? Eu queria começar lendo Isaías, capítulo 55, o versículo 11. Ele fala assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então esse é o falar profético que temos recebido, né, nessas porções, através desse cuidado. E essa palavra do Senhor é ela quem faz a obra, não somos nós que fazemos a obra. Mas essa palavra ela tem um poder de operacionalizar, né, de trabalhar em nós e nas pessoas. Então o Senhor ele tem nos dado esse meio, né, por meio da sua igreja, para poder edificá-la. E assim com a igreja edificada, nós vamos poder trazer Cristo para a terra, né, trazer esse encabeçamento que começa por meio da sua igreja. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, voltando aqui para o capítulo 22, né, a gente... Senhor Jesus, Mateus 21, o Senhor ainda terminando aqui no versículos de 9 a 10, hoje nós vamos falar um pouquinho essa questão que o Senhor convida os seus a participar dessa bolda, né, da palavra que foi falada na semana passada, ainda completando isso, o Senhor nos convida para essa bolda, que é um casamento, algo muito importante desse universo, vai ser entre Cristo e a igreja, e eu e você nós somos convidados, né? E o Senhor espera que nós possamos fazer participar dele, mas ele também nos deu uma incumbência de introduzir demais irmãos para essa festa, né? Encorajar e convidando. Depois nós vamos ver um pouco também depois que esses irmãos entram para o palácio, né, para poder serem preparados para participar dessa bolda, e aí tem um processo que a gente chama de embelezamento, e depois nós vamos ver também um pouco da obra do Senhor, que o Senhor fez por nós, né? Como o Cordeiro Pascal, como ele foi examinado ali de uma forma bem minuciosa pelos judeus, pelos os líderes da época, e também uma advertência para mim e para você, né? Para que nós possamos não entrar nesse sentimento, desse orgulho, né? Que nos afasta do Senhor. Então vamos começar aqui em Mateus 22, de 9. O Senhor fala assim, olha, 22, versículos 9 até o 12, né? Fala assim, ó, e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidais para as boldas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos, né, pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, os maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidado. Então, irmãos, nós temos visto essa palavra que ela opera, o Senhor tem nos dado ferramentas, né? Eu posso orar por você. O Senhor tem nos dado algo muito forte, né? A comportagem dinâmica, a comportagem por hora, comportagem por oportunidade, são ferramentas que o Senhor tem agregado a nós, na igreja, para que nós possamos sair, né, de todo o comodismo e experimentar o trabalhar de Deus, né? Então o Senhor, ele nos envia, né? Ele nos envia para poder convidar todos para essa bolda, vai ser algo maravilhoso. Ó Senhor Jesus! Então esse primeiro chamado, né, o Senhor ali teve no início da igreja, ele convidou os judeus, né, a palavra vieram para eles,
mas eles não receberam, né? Então, com isso o Senhor ficou irado, a palavra chegou até os gentios, que somos nós. Então, o Senhor, hoje nós estamos vivendo essa palavra. Então, o Senhor conta comigo e conta com você, né, para irmos à rua e convidar todos, né, utilizando essa ferramenta que Deus tem nos dado, tão maravilhosa. E ao crermos, eles são introduzidos, essas pessoas, tanto eu como você fomos introduzidos para a igreja, mas quando nós pregamos também, as pessoas são introduzidas para a igreja. Essa igreja é o quê? É o palácio, é o local onde nós vamos experimentar esse embelezar, esse trabalhar do Senhor, né? Então, esse embelezar, irmãos, é a gente trabalhar os nossos atos de justiça, né? Para entrar ali, em Salmos 45, fala da questão da veste, né? O Senhor, Ele é a justiça por nós, está em 1 Coríntios 1,30, não vou ler, mas em Salmos 45, 13, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ele fala aí, ó, toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura ela é recamada de ouro. Então, essa sua vestidura ela é trabalhada. Então, isso aqui nos remete lá ó, à questão do trabalhar de Deus. Né? Deus ele quer trabalhar em nós, e à medida que Ele vai trabalhando em nós, Ele vai bordando em nossas vestes agora algo divino. Né? Esse ouro é algo divino. Então, é algo celestial, algo que vem lá dos céus, né? Então não é algo dessa terra. A igreja é algo celestial, é algo lá do alto. E aí podemos ver também, irmãos, quando a gente vê ali em Esther, né? Esther capítulo 2, versículos 2, 12, fala, chegando o prazo, né, de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque se cumpriam os dias do seu embelezamento. 6 meses de óleo, de mirra e 6 meses com especiarias, com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Aqui nós vemos o trabalhar do Senhor, né? Essa questão da mirra está relacionada um pouco com a morte do Senhor. Precisamos experimentar essa questão de experimentar a morte, né? Sendo trabalhados, e também a ressurreição. Então o Senhor não só ficou na morte, Ele ressuscitou, e isso precisa ser aplicado no nosso viver diário, né? O Senhor quer trabalhar no nosso homem natural, no nosso velho homem, eliminando aquilo que é natural. Então isso leva um tempo, por isso fomos colocados nesse palácio, que hoje é a igreja. Senhor Jesus. Em Apocalipse, capítulo 19, também a gente vê essa questão das bordaduras, né? Ó Senhor Jesus. Apocalipse 19, versículos 7, de 8 e 9. Aí ele fala assim, ó, alegremo-nos, exultemo-nos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Né? Essa aqui é o que o Senhor nos convidou, essa bodas do Cordeiro, essa grande festa do universo, cuja a esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o Senhor, com essa justiça, Ele já nos cobriu, já fomos introduzidos na igreja, introduzidos nesse palácio, mas para a gente poder participar dessas bodas, nós precisamos entrar com uma roupa mais recamada, uma roupa trabalhada com fios de ouro. Então isso mostra um pouco da natureza divina, né? A Bíblia, quando ela remete ao ouro, ela quer relembrar um pouco ali da natureza, da essência de Deus. Então precisamos ser trabalhados em nossa pessoa, esses atos de justiça. Então é quando eu e você vivemos a vida da igreja, nós vivemos a nossa vida do trabalho, nossa vida em casa, e nós experimentamos Cristo. E cada vez que nós praticamos esse ato de justiça, nós experimentamos mais desse trabalhar de Deus em nós. E o Senhor tem nos falado muito sobre a questão de imersão na palavra, né? É algo que hoje tem nos levado a experimentar mais do Senhor. Então precisamos realmente valorizar esse falar que Deus tem nos falado, para que nós possamos ruminar e nos empoderar do Senhor. E à medida que nós somos empoderados, irmãos, nós temos essa capacidade de orar pelas pessoas. O Senhor nos capacita a abrir a nossa boca, a usar essa palavra mágica, posso orar por você? E com isso o Senhor faz o seu falar. Ali podemos ser usados por Senhor, cheio do seu falar, aí o Senhor consegue transmitir para o Senhor, né, o seu querer. E quando nós somos um com o Senhor, flui essa vida para as pessoas abrem o seu coração, as pessoas ali experimentam o Senhor. Isso, irmãos, é seguir o Espírito, né?
E esse é o viver que os comportores hoje também estão tendo de uma forma mais intensa, mas o Senhor, Ele tem dado uma virada. O Senhor espera que isso seja o meu viver, o seu viver. Ó Senhor Jesus! Então esse é o encorajamento do Senhor para nós. Então o Senhor não só nos introduziu nesse palácio, mas o Senhor tem nos dado essa incumbência, né? O irmão também fala ali, durante o alimento diário, um pouco mais sobre a questão do significado de Sião, né? De Sião. Vamos dar uma olhada? Apocalipse 21, versículo 5, Senhor Jesus. Ele fala assim, ó, diz-lhe a filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Né? O irmão também, semana passada, pelo nosso próprio canal, ele falou também bem sobre essa jumentinha, algo bem forte, né? Então, assim, só que o que o Senhor tem nos mostrado, irmãos? Que nós precisamos querer ser essa parte forte desse jumentinho, né? Essa cria, elas nos remete um pouco ali à lembrança de Apocalipse 12. Né? Apocalipse 12, nós temos ali uma figura da mulher. Essa mulher representa a totalidade do povo de Deus, né? Hoje, na nossa era, representa a igreja, mas ela está produzindo algo, ela está gerando um filho varão. Ó Senhor Jesus! E o Senhor quer que eu e você sejamos essa parte, tanto do filho varão, como essa cria da jumenta, que representa também todos o povo, mas ela produziu algo forte, que é esse jumentinho, né? Um jumentinho que seja obediente ao Senhor. Ele entronizou o Senhor aqui quando o Senhor veio. Então o Senhor vai ter a sua segunda volta, irmãos, e o Senhor conta comigo e o Senhor conta contigo. Ó Senhor Jesus! E aí nós lembramos também os valentes ali, quando fala de Sião. Sião a gente lembra ali da fortaleza ali que tinha em Jerusalém. Né? Tinha Jerusalém, a capital, o povo todo, mas ali tinha uma parte forte, uma fortaleza que era a cidade, até conhecido como a cidade de Davi, né? Essa cidade de Davi, onde estava ali o povo valente. Hoje o Senhor está nos convocando, irmãos. Hoje nós não estamos apenas vivendo um momento só de tranquilidade. O Senhor tem nos dado paz através da edificação da igreja, através de experimentar esse empoderamento que vem da palavra, e isso tem nos levado a guerrear, irmãos. Nós não estamos simplesmente vivendo momentos que vamos recuar, irmão, mas nós estamos agora atacando. Né? O inimigo, ele tem atuado, né? Mas o Senhor, Ele quer voltar, irmão. O Senhor precisa voltar e o Senhor conta comigo e conta contigo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Então, irmãos, nós precisamos ter esse desejo de querer ser essa parte forte. Então, para o Senhor poder nos usar, para a gente poder abrir a nossa boca, o Senhor precisa nos empoderar. E como que Ele nos empodera? Ele nos empodera quando eu e você, nós nos emergimos na palavra. Então, essas ferramentas que o Senhor tem dado para a igreja hoje, de uma maneira muito forte, né? O Senhor tem nos dado a comportagem, o Senhor tem nos dado ferramentas como homens de oração, mulheres conectadas, rede de cuidado. O Senhor também tem nos dado aí Avança Jovem, adolescentes em guerra. Então tudo isso, irmãos, são ferramentas que o Senhor tem nos dado para nós podermos edificar a igreja. E assim, quando o Senhor vai edificando a igreja, que é todo um cuidado, irmãos, nós vamos experimentando, essa força vai sendo produzida para o Senhor voltar. Amém? O Senhor, a gente poder introduzir o Senhor na sua segunda vinda. E aí, irmãos, depois ele entra nessa outra questão, aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre o Cordeiro Pascal, né? Para o Senhor poder morrer ali por nós na cruz e ser aprovado, ele teria que ser examinado ali. Então, no período do 11º até o 14º, são 4 dias, né? Ele teve que ser examinado como um cordeiro perfeito, como um cordeiro sem defeito, e ele foi examinado. Então nós vamos ver um pouquinho dessa parte. Então fala que em João 1,29 fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor veio como esse cordeiro, né, para poder ser imolado por mim e por você. Tá? E aí, irmãos, vamos ler aqui esse primeiro teste que o Senhor passou, Mateus 21, vamos ler aqui do versículo 23 em diante. Ele fala assim, olha, tendo Jesus chegado ao templo, estando a ensinar, cercaram-se deles os principais sacerdotes e anciãos, perguntando, com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Então, aqui, irmãos, a gente vê os principais sacerdotes, eles vieram examinar criteriosamente
o nosso Senhor Jesus, né? Então ele queria saber com que autoridade ele fazia aquelas coisas, né? Então o Senhor veio com uma pergunta no versículo 25, ele responde eles, né? Se você também me responder, eu vou, né? De onde era o batismo de João? Do céu dos homens. E eles, né? Ali o Senhor realmente revelou a intenção deles, né? E mais embaixo, então responderam eles, né? Não sabemos, 27. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faça essas coisas. Porque o Senhor já tinha profetizado, isso já vinha nas Escrituras, mas eles não atentaram para o que o Senhor quer, né? Eles não queriam realmente tocar na essência de Deus, né? Então, se eles estivessem desfrutando da Bíblia de uma forma adequada, realmente eles estariam. E isso também é um perigo para nós hoje, irmãos. O Senhor está voltando, o Senhor está mudando meios, o Senhor dá uma volta, ele vira, né? A gente às vezes fala do zigue-zaguear, né? Da roda de Ezequiel. Então às vezes o mover do Senhor está indo para um lado, mas de repente ele muda para o outro. E às vezes pode ser que nessa curva, nessa tangente nós ficamos, irmão, se nós não estivermos seguindo de perto o Senhor. Então aqui eles buscaram de uma forma, mas não encontraram nada nesse Senhor. E aí o Senhor passa nesse primeiro teste, né? Ele vai para o segundo, que é do versículo 15 em diante do capítulo 22. Senhor Jesus. Aí aqui fala assim, olha, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si em como surpreender alguma palavra. E enviaram-lhe os discípulos juntamente com os herodianos para dizer, né? Aqui a gente tem um adendo que a gente tem os fariseus com os herodianos, né? Os fariseus, irmãos, eram aqueles nacionalistas, né? Aqueles que se preocupavam com o reino de Israel. E eles não aceitavam ser dominados pelo Império Romano. Já os herodianos, né, o próprio nome diz aqui, eram aqueles que não ligavam por ser dominados pelo Império de Roma, né? Mas eles aqui, eles se juntaram para poder tentar pegar o Senhor Jesus em alguma falha, né? Então, a gente vê aqui como que os opositores fazem contra o Senhor, né? Para dizer-lhe, mestre, sabemos que é verdadeiro, o que ensinas o caminho de acordo com a verdade, e te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Né? Eles queriam colocar o Senhor ali como se diz, num momento bem difícil, né, de ele poder responder. Porque se o Senhor fosse contra César, ele poderia ter um grande problema, né? E se ele não fosse ali contra ele, ele não estaria se preocupando com o reino de Israel. Então o Senhor lhe mostrou, né, para eles mais embaixo, né, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, né? Então o Senhor pediu uma moeda e ali o Senhor, com muita sabedoria, ele mostrou que realmente nós estamos aqui, irmãos, mas o nosso coração precisa estar no reino dos céus, né? O Senhor, ele veio como esse rei humilde, ele veio sendo introduzido, né, nesse jumentinho, o Senhor entrou de uma forma muito humilde e o foco dele, irmãos, estava no reino dos céus. O Senhor veio como esse rei. Então, mas ele obedecia ao Pai. E o Senhor espera que eu e você também, irmãos, sigamos esse caminho, né? Mas eles aqui estavam preocupados com as coisas da terra. Então, eles foram até mesmo de forma ali utilizada, né, para poder a mão do inimigo, né? Então, que nós não possamos ser esses que sejam enganados pelo inimigo, né? E utilizados aqui no nosso homem natural e no nosso velho homem. Ó Senhor Jesus. Então, vamos para o terceiro ponto, irmão, que está no versículo 23 até o versículo 33. Aqui a gente fala assim, olha, versículo 23 fala, naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram. Aqui, irmãos, é uma outra questão, eu não vou entrar também em detalhes, né? Eu estou até tentando não entrar porque isso já foi decorrido no alimento diário. Então, a gente tem essa oportunidade de entrar e ruminar isso. Isso já foi, né, bem falado de uma forma clara. Mas aqui, irmãos, esses saduceus, eles não criam na ressurreição, eles não criam no espírito, né, não criam na forma como o Deus trabalhar. Então, assim, é como um modernista de hoje. Então, para ele está tudo bem ali. Mas aí o Senhor foi lá e tocou exatamente no que eles queriam, né? Aí o Senhor, no versículo 29, ele fala, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, querido. Porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento, são, porém, como anjos no céu.
Então eles tentaram pegar o Senhor ali na questão do homem e da mulher, né? A questão de casar e depois, quando um fosse morto, aí teria que casar com a esposa do outro, né? E aí no final tem uma lei que chama, eu esqueci agora o nome, mas eles podem casar na África, também eu já presenciei isso, quando um casa e o falecido, o irmão, para não perder a herança, ele casa com a outra parte, com a esposa, para assumir ali a família e não perder os bens, né? Então, só que lá no reino dos céus, como que será, irmãos? Se ele casou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí o Senhor mostrou que a essência não é essa. Eles não conheciam realmente as Escrituras. Por quê? Porque o Senhor deu uma função para o homem e para a mulher ali no Jardim do Éden. Ele falou para cultivar e guardar, né? Multiplicar aqui na terra. Então, isso é um período, irmãos. Mas no reino não vai haver isso, não vai haver essa distinção entre homem e mulher. Né? Porque ali não se casam nem se dão em casamento. Ó Senhor Jesus! E aí, irmãos, a gente entra para o quarto teste, que está nos versículos 34 a 40. Aí fala aqui, ó. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, né? E um deles, intérprete da lei, experimentado, agora vem um doutor, né? Alguém bem ali, especialista, e lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, um doutor da lei, um conhecedor da palavra, né? Homens fiéis ao que tinham ali o Pentateuco da época, né? Então eles buscaram ali em como pegar o Senhor Jesus. Então eles queriam saber, olha, qual é o grande mandamento então? O que se resume? E só que eles não tocaram na essência, né? Deus, ele é amor. E aí o Senhor, ele respondeu, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois depende toda a lei e os profetas. Então eles estavam preocupados aqui, o que seria melhor, né? Preocupado com o exterior do homem. Qual que é o grande mandamento? Qual que é deles que eu devo cumprir, talvez abandonar? Então eles estavam preocupados com a letra, irmãos. Mas o Senhor está preocupado com o que a palavra traz para nós. Essa palavra ela é um veículo, mas ela nos traz vida, ela nos traz o poder de Deus, irmãos. Por isso que é importante a palavra profética. A palavra profética, quando nós nos voltamos para ela, nos emergimos nela, nós ganhamos vida, irmão. E isso nos leva a amar a nós mesmos, passamos a conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus por nós, conhecer o amor de Deus pelas pessoas. Então isso, quando nós experimentamos esse falar, experimentamos realmente quem Deus é, Ele como essa grande luz, Ele vem, Ele nos expõe, mas Ele nos enche com o seu amor, irmãos. E quando nós temos esse amor, nós passamos a amar as pessoas, né? E queremos introduzi-las também nesse viver. Por isso que nós precisamos sair nas encruzilhadas para pregar o Evangelho, por isso que nós introduzimos no viver da igreja. Então o Senhor vai nos dando a oportunidade de poder falar desse amor para as pessoas. E quando flui a palavra, irmãos, é o quê? É a pregação do Evangelho. É o posso orar por você. Então, eu gostaria de encorajar vocês, irmãos. Você também convidado. O Senhor te chama, o Senhor quer ganhar o seu coração. Deixa Ele entrar, deixa Ele te suprir com o seu amor. E quando nós experimentamos esse amor, o Senhor Ele nos usa também. Nós podemos orar pelas pessoas. Posso orar por você? Esse poder, né, que vem da oração, e nós oramos ali para a pessoa, nós introduzimos ela numa experiência com o Senhor. E quando a pessoa ora conosco, você pode chamá-la para repetir, né? Ora comigo, Senhor Jesus, te recebo como meu Senhor, te recebo como meu Salvador. Isso, irmãos, vão estar experimentando esse Cristo como justiça, esse que foi aprovado por nós. Esse Cordeiro Pascal, quando ele foi imolado, ele foi todo verificado, ele foi aprovado pelo Pai. E aí, o Senhor depois, ele já no versículo 42, 41, ele fala assim, olha, reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Quem pensais vós do Cristo? De quem é filho? E responderam eles, de Davi. Replicou-lhe Jesus, como pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo, e disse-lhe o Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Se ele é o filho, como que ele pode estar chamando de Senhor?
Aí o Senhor fala no versículo, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? No versículo 46, e ninguém lhe podia responder palavra, né? Porque eles estavam ali só preocupados com a letra. E nem usou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe mais perguntas. Então esse Senhor, ele foi aprovado. E ele, como aprovado, como esse cordeiro, ele morreu na cruz, por mim e por você. Por mim e por você, meu querido irmão, mas também por mim e por você que está nos ouvindo. O Senhor, ele é essa justiça, a justiça de Deus, não a justiça dos homens. Ele veio como esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, se você tiver um coração aberto de receber o Senhor e de crer, porque esse é o único requisito que Deus espera de mim e de você, de crermos na sua palavra, de crermos no que Deus fez por nós. Então tudo isso foi feito. Mas uma vez que nós cremos, o Senhor nos introduz na igreja. E na igreja nós precisamos continuar ouvindo o falar de Deus, precisamos ser lavados, entrar nesse processo de embelezamento, que também é a santificação, né? Dia após dia nós nos entramos, aprofundamos mais na palavra, para sermos limpos, para sermos trabalhados em nosso coração. Porque à medida que nós vamos sendo transformados, Deus vai nos usando, né, para o seu querer, para a sua vontade, como se lhe apraz. Ó Senhor Jesus, e esse amor de Deus, ele vai crescendo em nós, vai crescendo de forma que nós passamos a amar as pessoas, né? Ó Senhor Jesus, esse é um viver do cristão, né? O cristão, ele simplesmente, ele não preocupa só com ele mesmo. Ele normalmente quer passar esse amor para as pessoas, o amor do Pai. Então, à medida que nós vamos experimentando essa experiência com o Pai, mais desse amor ele quer compartilhar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Depois, irmãos, no versículo capítulo 23, a gente entra agora, ele falando, deixa eu tomar uma água aqui. Ele começa, 23, em 1 em diante, falar com... Então, falou Jesus às multidões e aos discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo, pois, quanto eles vos disseram, porém, não os imitais nas obras, porque dizem e não fazem. Ó Senhor Jesus, quando ouvimos o falar profético, ouvimos o falar de Deus, irmãos, se nós não usarmos a nossa fé, crendo que Deus pode operacionalizar, não vai funcionar. Mas uma medida que eu e você, nós cremos no que Deus está fazendo, cremos que Deus pode operar, e Deus está fazendo, a obra de Deus ela é executada pelo Espírito, irmãos. Ó Senhor Jesus, então precisamos de crer com fé. 1 Tessalonicenses, nós vemos isso, 1 Tessalonicenses capítulo 2, Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ele fala assim, olha, outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como a palavra de homens, e sim em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então esse é o segredo, irmãos, é nós sermos simples, nós sermos obedientes, nós recebemos essa palavra do Senhor, como é a palavra de Deus, nos voltarmos para ela e acolhê-la, não como palavra de homens, mas como a palavra de Deus. E ela vai operando, ela vai trabalhando em mim, vai trabalhando em você. Senhor Jesus, e ela vai se tornando eficaz na igreja. Ela vai alcançando as pessoas por meio do seu falar, né? Senhor Jesus, de forma eficaz. Provérbios 29, 18, provérbio, ele fala assim, olha, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, irmãos, quando a gente perde a função da profecia, do falar profético, então não é questão simplesmente de termos o conhecimento, né? Ali os fariseus, eles tinham muito conhecimento, eram doutores da lei, mas eles não praticavam aquilo que Deus lhe deu, né? E isso tudo, irmãos, por causa de ensinamentos. A gente, quando fica muito no ensinamento, ele é bom, talvez nos alegra,
mas Ele não nos dá direção, Ele não nos instrui, Ele não nos ordena o que fazer. Mas o falar profético, Ele nos dá uma direção, Ele nos mostra o caminho que temos que seguir. E isso, irmãos, faz com que sejamos encabeçados por Cristo. E uma vez encabeçados por Cristo, né, porque o Senhor quer preencher toda a terra. Então o Senhor vai preenchendo todo o vácuo, todo lugar que tiver vazio, o Senhor Ele começa a preencher. Ó Senhor Jesus, e uma vez que Ele preenche tudo isso, irmãos, Ele vai sendo trabalhado, o seu reino vai sendo estabelecido aqui na terra. Mas isso, como a gente viu também na conferência agora, isso é pelo trabalhar dessa vida de Deus em nós, é pela gente ser obediente a esse falar, obediente ao que Deus tem nos transmitido e nos dado dia após dia. Então, irmãos, não adianta a gente querer substituir os escribas e os fariseus, né? Simplesmente por ensinamentos, né? Os apóstolos ali, logo após a morte, né, de João, o apóstolo João, um dos últimos apóstolos, já com seus 90 anos ali no finalzinho do século, eles já tiveram problemas, né? Começou-se ali a se degradar pelo fato de não ter o falar de Deus, um falar profético, direcionador, e foram se perdendo, né? E com isso, uma vez que eles vão se perdendo, outras coisas vão entrando para tentar substituir. E uma delas foi, né, essa questão no tempo ali da igreja, sendo trabalhada, ali surgiu a questão dos bispos, questão de bispos começaram a confundir as funções e se preocupar com coisas que não mantêm aqui o crescimento, a vida dos irmãos. Então a igreja entrou em declínio, a gente vê a história da igreja entrando em declínio. Então ali a gente chegou até o ápice ali em Tiatira, né? Onde depois Deus vem começando a restaurar em Sardes, e agora hoje nós estamos vivendo esse momento de Filadélfia, né? A igreja em Filadélfia, onde o amor fraternal entre os irmãos, esse amor que Deus tem produzido em mim e em você, meu querido irmão. Ó Senhor Jesus, então, que nós não possamos, irmãos, isso é uma advertência, né? O título até da mensagem é uma advertência a gente não querer almejar como esses fariseus, esses saduceus no primeiros séculos, né? E também a gente vê na história da igreja alguns que amaram esses lugares, né? E bons privilégios, boas honrarias, né? Momentos ali de querer ser vistos, né? Como exaltação própria, e isso nos desvia do foco e do propósito de Deus. O foco e o propósito de Deus, irmãos, é vir para essa terra, é governar. Esse rei, ele veio para ser introduzido, né? Ele já veio, mas só que para isso ele precisou ser trabalhado primeiro, né? Teve que vir como esse cordeiro, morrer, ele ressuscitou, ele não só morreu, ele foi aprovado, tanto que a prova disso é que ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, tornou esse espírito que dá vida. Então ele entrou para dentro de mim e de você que cremos. Mas hoje, irmãos, ele tem um outro papel, que é a incumbência que ele nos deu, de levar o evangelho a todos, né, a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas. E o Senhor conta comigo e com você, querido. Ó Senhor Jesus, e uma vez que nós nos voltamos para esse propósito do Senhor, nós somos encabeçados por Cristo, e como Cristo nos encabeçando, nós somos a igreja, irmãos, exercendo a função dela hoje aqui na terra, de uma forma forte, né, produzindo esses filhos, esse filho varão forte, que vai trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, então precisamos tomar esse caminho da simplicidade, como o Senhor tomou. Ali em Filipenses, capítulo 2, Senhor Jesus, Filipenses 2:5 fala assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo ele se humilhou, tornando obediente até a morte e a morte de Cristo, né? Aí no versículo 9 fala, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo do céu, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então a preocupação do Senhor foi simplesmente de executar a obra do Pai. Então aqui todo momento que ele veio, ele viveu esses 33 anos e meio, ele veio em função de cumprir e executar a vontade do Pai. Então, irmãos, hoje também nós precisamos ser um com o Senhor.
Buscar qual que é a vontade do Pai. O que o Pai quer hoje, irmãos? Então, por isso o Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos usado muito esse canal, né? O irmão Pedro Dong está mais à frente, o Senhor tem usado esse canal para transmitir tanta vida para mim e para você, meu querido. E nós precisamos realmente nos envolver com a palavra profética. Estamos ruminando um pouco hoje ela, né? Esse falar, um falar que tem nos dado direção, que tem nos levado a cumprir o querer do Senhor, né? Tanto isso prova que o Senhor tem executado tantas maravilhas em nosso meio, né? O Senhor, dia após dia, o Senhor tem usado as crianças, o Senhor tem usado os adolescentes, os jovens, a melhor idade, o Senhor tem usado toda a igreja, irmão. O Senhor tem mexido conosco. Para quê? Para que a igreja possa estar nesse momento de edificação, e nesse momento de edificação, ele consegue executar a sua vontade. Então, uma vez que nós nos tornamos um, irmãos, que quando há edificação, nós nos tornamos um com o cabeça, então nós somos encabeçados pelo Senhor. E uma vez encabeçado o Senhor, Ele consegue fazer a sua vontade aqui na terra, né? Então, mas para isso, irmão, nós precisamos ser simples e obedientes ao Senhor. Precisamos tomar esse caminho da humildade e da simplicidade, irmãos. E não buscar ter privilégios, não buscar ter os nossos próprios interesses, né? Esse é um grande perigo, né? Teve até uma mensagem, acho que foi a mensagem 13 da conferência, ele falou muito sobre isso, sobre como o inimigo desse século, né, ele atua como? Fazendo comércio, querendo nos comprar a mim e comprar você, com privilégios, outro ele compra com esse comércio que tem aqui, com o coração no dinheiro, com o coração no poder. Irmãos, tudo isso controla o homem que é daqui de baixo, mas nós somos lá do alto. O Senhor nos introduziu, irmãos, nesse viver celestial. E o Senhor conta comigo e com você para hoje, irmãos, trazer o Senhor de volta. Amém? Gostaria de fazer uma oração para o Senhor nos abençoar. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo Teu falar profético, que o Senhor tem nos dado abundantemente, dia após dia. Nós agradecemos o Senhor por o Senhor ter nos chamado, por o Senhor ter trabalhado em nós essa vida maravilhosa, Senhor, que nos alegra, que nos leva a amar os irmãos. E muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa também, esse que está ouvindo, que crendo no Senhor, possa te receber, possa também experimentar esse trabalhar do Senhor. Ó Senhor Jesus, ganha toda a sua igreja, trabalha em nós, Senhor, com esse coração simples e humilde, esse caminho que o Senhor tomou da obediência e de ouvir o Senhor. Também queremos valorizar o Teu falar, que o Senhor tem nos dado abundantemente, Senhor. Muito obrigado. Obrigado também que o Senhor é esse Cordeiro que foi aprovado, apesar de toda examinação, o Senhor foi aprovado. Muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, amém. O Senhor abençoe a sua semana, meu querido, minha querida. Amém.